a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Nós vimos que a criança entregue a si mesma, fazendo referência às questões de sentimento. Pode ser aquele adulto que está junto com ela, tá? Se a criança estiver sem limites, sem regras, sem educação, ela vai envergonhar o adulto que está junto com ela, mesmo que esse adulto não seja pai ou mãe. Se for a professora da escola, ela vai envergonhar. Se for a diretora da escola, ela vai envergonhar. Se for um tio que saiu com ela, que foi no parque e ele está aprontando tudo, ele vai ter vergonha daquele menino. Tá claro? Ok, entendemos aí o finalzinho. Pegando o versículo de trás para frente. Mas a vara e a disciplina dão sabedoria. Se a vara e a disciplina dão sabedoria, vara e disciplina, então, veja bem, nós temos que ter disciplina. Se eu tenho disciplina, eu vou ser firme com os meus filhos, e aí vem a utilização da técnica. Eu vou ser firme com os meus filhos, que eu sendo disciplinado, eu não vou permitir chegar na utilização da vara, que é o chinelo. Mas até para usar o chinelo, nós vamos aprender. Quem aqui já apanhou, levanta a mão para mim. Já apanhou. Não precisa me contar um instrumento que tomou chibatada, não. Mas já apanhou? Levanta a mão. Ou seja, nós somos dessa geração. Ok, nós somos dessa geração. Quem aqui virou marginal, levanta a mão para mim também, que eu gosto de conhecer, porque o movimento espírita perdoa, pessoal tranquilo, equilibrado, né? Tá tudo certo aqui. Ninguém. Todos nós passamos por regras rígidas. Todos nós passamos. Mas, inúmeras vezes, porque, por exemplo, eu também apanhei. Uma vez, 2 vezes, tá? Eu apanhei. O restante não era couro, não. Era atentado à minha vida. Tá claro? Era atentado. Só que minha mãe queria me matar e eu sobrevivi. Mais 1, 2 vezes eu tomei lá as chineladas. O restante era atentado à vida. Mas, veja bem, funcionou. Então, eu quero mostrar para vocês como que, se eu estou disciplinado, se nós somos disciplinados, aí nós vamos colocar essa regra em ação. Primeiro C, o que é? Conversa. É uma sigla. Conversa. O segundo, chama atenção. A terceira sílaba é um RE. Repreende. A quarta aqui, castigo. E aqui, chinelo. Se tudo isso não deu certo, aí chegou a vez do chinelo. A sua época, deu tudo errado na técnica, mas deu certo para você. Você sabe por que na sua época foi do chinelo até conversar? É porque você era um espírito rebelde, precisava. Não adianta vir com explicação, não. Espírito rebelde que nasceu da treva, já nasceu no ar, que eu já começar batendo para poder depois aprender a conversar. Quando os pais fazem isso, gente, quando isso ocorre, os pais já começam pelo final, está tudo errado. Se nós estamos falando de, veja bem, a vara e a disciplina. Se nós estamos falando de disciplina, a gente tem que ser disciplinado. Qual é a forma de sermos disciplinados? Conversa. Oi, Emerson, mas como é que a gente divide essa etapa aqui? Conversa, chama atenção, repreende, castiga e chinelo. Primeiro, conversa. Conversar com o filho, você vai falar com ele. Meu filho, não pode fazer isso. Você está batendo um papo com ele. Você não pode rabiscar a parede. Estou falando da criança. Você não pode rabiscar a parede. Olha,
Papai vai te dar folha. Estou dando esse exemplo que eu fiz isso lá, tá? Na minha casa. Quando minha filha, pela primeira vez, pegou, na época mais velha, quando ela estava com 4 anos, a prima dela com 5. Quando a minha filha rabiscou a parede da nossa casa pela primeira vez, eu falei, filha, não pode rabiscar a parede. Papai está escrevendo, papai está estudando, vou pegar uma folha de papel, entreguei para ela. Conversei com ela. Tá claro? Passado 1, 2 semanas, ela foi lá e rabiscou a parede de novo. Lápis de cera, rabiscou a parede. Eu falei assim, olha, a primeira vez que eu fiz, conversei. Na segunda vez, eu falei assim, não pode rabiscar a parede. Não pode. O papai já te explicou. Agora você vai comigo até o tanque, molhei o pano e falei, agora você limpa a parede. E ela ficou lá. O que eu fiz a segunda vez? Chamei a atenção. Primeiro eu conversei, depois chamei a atenção. Tudo bem? Passado um tempo, estávamos na casa dos avós. Estava lá ela com a prima. E aí estávamos sentados à mesa, almoçando. Estava ela com a prima. E olha, ela e 2 primas, as 2 irmãs. Uma mais velha do que ela e outra mais nova. Então, gente, silêncio sepulcral no quarto. Quando estava o silêncio sepulcral, você vai entender o quê? Ou está dormindo, ou está fazendo alguma coisa. Pelo horário de almoço, dormindo não estaria. Levantei na mesa, saí dali da mesa do almoço e fui até o quarto. E elas estavam construindo o mapa mundi na parede. Estava ali vários círculos na parede, multicolor. Todas elas fazendo lá, cada um fazendo o seu círculo, cada um inventando o seu desenho. E aí eu já cheguei, falei assim, minha filha, vem aqui. Na hora que ela veio, qual que é a terceira etapa? Repreende. Repreendi. Eu falei, filha, não pode rabiscar a parede. O papai já te explicou. Qual que é a 4ª etapa? Castigo. O que eu fiz? Não castiguei. Qual que é a 5ª etapa? Ameacei. Na hora que eu falei, eu repreendi, veja, eu já pulei. Por que eu pulei o castigo, gente? Você não coloca filho de castigo na casa de avós. Não coloca, porque o desastre está construído. O desastre está construído. Porque os avós vão provar que vocês são os piores pais da face da terra. Sendo que vocês estão fazendo aquilo que eles te ensinaram a fazer. Eles ensinaram, fizeram com você, e na hora que você vai fazer com seus filhos, neto deles, eles chamam atenção como se você fosse um Zé Ninguém. Tá claro? Então não coloca de castigo. Eu peguei e falei com ela. E aí eu fui lá, aí chegou o avô. Quando o avô falou assim, Emerson, não tem problema, esse quarto é só para isso. Eu falei, na minha casa ela aprendeu que não pode rabiscar a parede. Ela vai ter que cumprir isso em qualquer lugar que ela tiver. Mesmo que o vovô deixa. Se o vovô deixar, não tem problema, mas o papai não deixa. Aí ele pegou e falou já do lado da esposa dele. Mas é que a casa é nossa. Eu falei, mas a filha é minha. A casa é de vocês, mas a filha é minha. Por quê? Porque nós temos que ensinar disciplina. E ela tem que ser cumprida em qualquer lugar. E esse é um problema. Se a gente não exige que a disciplina seja cumprida, os filhos cumprem na nossa frente, quando viram as costas, fazem do jeito deles e que a sociedade avaliza. Então, o problema que nós estamos tendo hoje. Você conversa, chama atenção, repreende. O Emerson, tem diferença? Tem. Conversa é um diálogo. Chamar atenção, você muda o tom de voz. Muda o tom de voz. Repreender, você muda a expressão facial. Não pode. Não pode. Quando você muda a expressão... Ô, gente, vamos pegar da nossa educação? A nossa educação, isso aqui, quando fala assim, mas onde você inventou isso? Onde você inventou? Eu não inventei, gente. A gente foi educado assim, ó.
A gente foi educado assim. Nosso pai falava conosco, meu filho, nós estamos indo na casa do meu chefe. Ele chamou a gente para almoçar lá. O que o meu pai fez quando estava em casa? Conversou. Quando chegava na casa do chefe, ia mexer em alguma coisa que não podia, ele olhava do outro lado e fazia assim. Ou seja, e fechava a cara. O que eu entendia? Eu já estava sendo repreendido, porque em casa ele já conversou. E ele não ia chamar minha atenção na frente da chefia dele. Mas só dele ele fechar a expressão, ele já estava me repreendendo. Eu estava mexendo lá na floróide que ele fazia. Eu já colocava a mão para trás, saía de fininha, entendi. Todos nós passamos por isso ou não? Hoje, você faz... Você perde as cordas vocais, você fica rouco, você sai de lá sem falar, e seu filho... Nem aí. Entenderam a diferença? Se nada disso aqui funcionar, aí chegou o castigo. O castigo. O castigo, ele funciona desde que a gente tenha disciplina. O castigo funciona. E eu costumo colocar, dê um castigo que você vá cumprir. Por exemplo, dê um castigo que você vai cumprir. Hoje, isso aqui chama-se... Qual é o nome disso? Não, inferno. O inferno é aqui. Inúmeras vezes ele serve de instrumento de pesquisa, de educação, de formação, de entendimento, de esclarecimento, de crescimento. É isso aqui. Mas, na grande parte das relações, o inferno é aqui. Está materializado na nossa mão. Quando você tira o inferno da mão deles, que nós damos o nome de castigo, quando você tira, ali você tira só por um dia. Castigo tem que ter limite. Você não pode chegar para ele e falar assim, você vai ficar uma semana sem o seu celular. Você não pode fazer isso, gente. Sabe por que você não pode? Quem sabe? Hã? Primeiro que não vai cumprir. Segundo motivo. Uma semana é um tempo muito grande. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai pisar na bola, daí a 2 dias, você vai tirar o quê agora? Ele ainda está cumprindo o primeiro castigo, como é que você vai dar o segundo? Então, você tira um dia, e depois você devolve. Quando ele ficar... Meu filho, lembra, né? Você ficou um dia sem seu aparelho. Se você fizer de novo, na próxima vez você vai ficar 2 dias. E assim a gente vai fazendo. Por quê? Instrumento de controle. Castigo. Cumpra o castigo. Cumpra. Se você não cumprir o castigo, ele te manipula. Ah, nosso filho é bom, né? Deixa ele. Aqui, vou pegar um exemplo. Minha filha, quando ela estava com 15 anos, ia ter uma excursão da turma dela no colégio, lá em Inhotim, com o professor de geografia e de ciências. E aí ela falou comigo, com a minha esposa e tal. Estava faltando uma semana para a excursão, minha esposa falou assim, Emerson, ela trouxe para você autorização para assinar da excursão? Não. Você também não assinou, não? Não, mas a excursão estava marcada, ela falou, o colégio marcou. Meu bem, então não fala nada com ela, não. Eu vou lá no colégio. Fui lá no colégio, numa quinta-feira, a excursão ia ser na segunda da semana seguinte. Fui lá no colégio na quinta-feira e falei, vai ter excursão em Inhotim, das turmas tais. Tem minha filha, você é o pai da Thalita? Sim. Não, aqui, vai ter. Mas ela não vai, não. Eu falei, por quê? Tem como fazer a inscrição? Não, mas ela não fez a inscrição dela. E ainda tem como fazer? Não, não tem, porque a gente faz seguro do ônibus com a quantidade de alunos. Então, todos estão segurados. Caso tenha algum problema e tal, todos estão segurados. Agora não dá mais, que a gente já fechou com a empresa. Eu falei, tá bom. Cheguei para minha esposa e falei com ela assim, não fala nada com ela, não. A excursão é segunda-feira, deixa eu ver o que ela vai fazer. Ela levantava, tal, trocava de roupa, eu ia para o abrigo, porque eu saio de casa mais ou menos 20 para 5, 10 para 5 da manhã, vou para o abrigo, ajuda a dar banho nos meninos. Quando dá 6h30, 15 para 7, eu já estou de volta, levo para a escola, minha esposa ia para outra escola onde ela trabalha, eu levava para a escola, foi assim durante anos. Só que dessa vez eu esperei.
Quando eu cheguei em casa, cheguei lá, tomei café, ela estava pronta, de uniforme. Na hora de sair, eu falei assim, filha, você está indo para onde? Uai, pai, para aula. Eu falei, qual aula? Que hoje a sua turma está indo para a excursão em Inhotim. O ônibus vai sair 7h30. Para onde você está indo? Você está pronta? De uniforme, de mochila? Gente, ela ficou da cor da sua calça, da cor da sua blusa. Aí ela pegou e me contou assim, ô pai, eu não estou indo para a excursão, não. Onde você está indo? Eu marquei com a Lorena, uma colega dela de sala, a gente iria para a casa dela, depois a gente iria para o shopping. Ah, sei. O dia inteiro? É, porque a excursão é o dia inteiro. Eu falei, tá certo. E a mãe da Lorena está sabendo disso? Tá, até a mãe dela falou assim, precisa de não, que a gente já foi em Inhotim. Eu falei, por quê? A mãe dela é professora de ciências ou de geografia? Não, não é. Eu falei, então, e a cultura, e o conhecimento, e o aprendizado? Pois é, pai, mas a gente estava indo fazer isso. Eu falei, então, filho, nós vamos fazer o seguinte, você vai ficar 1 mês sem sair de casa para lugar nenhum. 1 mês, você só vai sair para ir no encontro, no grupo de jovens, que a reunião de mocidade era no domingo, como é até hoje, e você vai sair no domingo à tarde com a sua mãe ou comigo, indo na casa dos avós ver suas primas. 1 mês. 30 dias. Você não vai para evento, você não vai para nenhuma festa de colégio. Gente, 15 anos, onde está tudo bombando, 30 dias. É todo final de semana. Todo final de semana tem alguma coisa. Eu falei assim, inclusive, filha, para a gente não ter problema, eu já vou te avisar, se em algum momento a matéria, uma professora mandar algum trabalho para fazer em casa, junto com um grupo que é na casa de colega, você não vai fazer. Você não vai na casa de ninguém, você não vai fazer, você só vai fazer o que for aqui dentro de casa, é daqui para a aula, da aula para cá. Fim, final de semana, mocidade, ou ficar com a gente, no domingo à tarde, a gente ir na casa dos seus avós. Acabou. 30 dias. Ela falou assim, mas aí eu vou perder os pontos se aconteça. Eu falei, não tem problema, perca os pontos, depois você recupera lá na frente. Se a professora não deixar você fazer sozinha, você perde. Ela falou assim, mas eu sei que está pagando a escola? Eu falei assim, sim, eu estou fazendo o meu papel, é pagar a escola. E eu estou fazendo, vou continuar pagando. O seu papel é estudar. Se você não fizer por onde, o problema é seu, não é meu. Enfim, 1 mês. Na terceira semana, ia ter aquela festa de 15 anos que elas esperavam há 2 anos de uma colega, que estava todo mundo com 13. Elas já falavam da garota que ia fazer 15 anos. Aí minha esposa me liga, eu estava no trabalho. O Emerson, esse sábado vai ter aquela festa. O Emerson, eu andei pensando que assim, ela está tão comportada, está dando tudo tão certo. Deu certo ter chamado a atenção dela, ter colocado de castigo e tal. Eu acho que ela podia ir. Eu falei assim, pois é, mas eu não acho. Eu não acho. Emerson, mas e se cedesse? Aí estende um pouquinho depois. Eu falei assim, ótimo, a sua ideia é muito boa, mas eu não vou fazer. Acordo é acordo, o combinado não sai caro. Então, eu já tinha colocado para ela passou por cima de uma regra. A gente não joga com a mentira aqui dentro de casa. A gente não faz isso, por que ela vai fazer? Ô, gente, se eu cedesse naquele castigo, eu estaria faltando com... Ora, Provérbios fala a vara e a disciplina. Para eu não chegar na vara, eu tenho que ser disciplinado. A gente tem que ser disciplinado. Tá claro? Se a gente não for, enfim, ela não foi na festa. Tá? Não foi. Na semana seguinte, foi o último final de semana. Pronto. A partir dali, aqui, 15 anos, nunca mais ela cometeu um deslize desse. E a vida dela flui. E tá tudo certo. E a nossa consciência, Santo Agostinho. Entenderam? Mas se tudo isso não funcionar, aí a Bíblia, gente, a Bíblia, não, quando fala que ela é sagrada, ela fala que a gente pode usar a vara. Ah, gente, isso aqui é bom demais da conta. Isso é bom demais da conta. Então, quando que você vai usar a vara? A vara naquela época é porque não existia ainda o chinelo Havaianas. Não existia Raider, não existia nenhuma marca, não existia chinelo. Então, tá lá, a vara. Mas aí, a técnica da vara é a chinelada. Você vai dar 2 chineladas no seu filho. Emerson, mas isso não é espancamento? Não, gente. 2 chineladas. E você ainda vai escolher o lugar, o bumbum.
Você sabe por quê? Até nisso Deus pensou. Ele fez em todo mundo um lugar rechochudo, que só serve para isso. Gente, não serve para mais nada. Se você falar assim, não serve para sentar. Mentira, porque a caveira assenta. E ela não tem carne no traseiro, e ela assenta, porque assentar é movimento ósseo. Com carne ou sem carne, todo mundo assenta. Essa parte rechochuda só serve para isso, 2 chineladas. Ele vai machucar? Não, nós estamos falando de espancamento, não, 2 chineladas. Por que 2? Porque tem um ditado popular que nos ensina, 1 é pouco, 2 é bom. Aí vai ser chinelo. Dê 2 chineladas. 2. E não dê 2 palmadas. Por quê? Porque dói a sua mão e dói o seu coração. Você sofre 2 vezes para corrigir aquele menino. 2 vezes. Ele só sofre uma vez, que ele ganha 2 palmadas, ele sofreu só uma vez. E você está sofrendo aqui, está sofrendo aqui. Ação e reação. Então você dá 2 chineladas, porque ele sofre no bumbum e você sofre no coração. Pronto, acabou. Mas isso é só porque a gente precisa colocar limite, ele precisa entender que ali dentro tem regras e tem que ser cumprida. A gente precisa de utilizar esse chinelo? Não, não precisamos. Se a gente cumprir isso aqui direitinho, a gente não precisa de utilizar a vara que nós aprendemos na Bíblia. Tem gente que já tentou me dar uma outra explicação para a vara. Gente, a vara quer dizer uma outra coisa. Olha, pode dar o significado que você quiser. Na área da educação, esse é o significado que eu dou para a vara. Tá claro? 2 chineladas. Agora, se não fizermos isso, tá ok. Vai chegar um momento que aí a gente não tem mais como utilizar a vara, que é lá na adolescência, no final da adolescência. Aí você conversa, chama atenção, repreende, castigo, e em vez de ser secare sechi, é secare sevi. Você conversa, chama atenção, repreende, castigo, e aí a vida vai mostrar para eles. E aí eles vão aprender com a vida. Quem coloca isso para nós é o espírito de Camilo, no livro Desafios da Educação. É um livro só de perguntas e respostas. Na primeira e na segunda edição, lá está escrito 85 perguntas e respostas. Raul Teixeira pergunta, Camilo responde. Raul pergunta, Camilo responde. A partir da terceira edição são 84. Por quê? Eles suprimiram uma pergunta, se eu não me engano, é a 57, da 56 pula para 58. Se eu não me engano, se não for 57, 59, da 58 pula para 60. Corrigiram a partir da terceira edição. Então, no total, quem compra o Desafios da Educação hoje são 84 perguntas e respostas. Ok? E lá ele coloca para nós que se os nossos filhos não entenderem o que a gente está passando para eles, que a gente zele. Atenção, isso está na resposta da pergunta de número 21. Número 21. Se os nossos filhos não entenderem tudo isso que a gente está fazendo por eles, que a gente zele para que eles não tenham a presença do passado milenar atuando no dia a dia deles, para que o caos não se instale. Que a gente zele. Por quê? O que é zelar? É a gente compreender, é a gente entender, é a gente escutar, é a gente acolher. É isso. Mas nós fizemos de tudo. Tanto que a pergunta, a de número 21, como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Filhos de espíritas que não se interessam. Ora, se os filhos são espíritas e eles não se interessam pela doutrina espírita, primeiro eu vou olhar como que eu estou relacionando a doutrina espírita na minha vida. O que eu faço com a doutrina espírita na minha vida? A gente comete deslize? Claro que comete. Vocês lembram quando a Marilda falou assim, conta aquela história dos farelos? Deixa eu contar para vocês. Quando eu casei, primeiro dia de casar, eu não sei, vocês gostam do pão de sal? Pãozinho de sal quentinho, saindo da padaria, quando você faz assim, até quebra o pão, a casquinha dele cai na mesa. Vocês gostam do farelo de bolo?
aquela raspinha da bandeja ali, né? Uma broa, a parte do cantinho da broa. Gente, aquilo é dos deuses, né? É dos deuses. Então, estava lá no meu primeiro dia de casado. Terminamos, caiu os farelinhos lá na mesa, eu sentado lá com a minha esposa e tal. E aí, na hora que a gente terminou de lanchar, eu fui juntando os farelinhos. Fui juntando. Quando eu juntei, a minha esposa, olhando para mim, entendeu que eu iria jogar no lixo. Eu iria jogar no lixo. Aí eu peguei, juntei, coloquei tudo na mão. Na hora que ela olhou para mim assim, eu voltei para a mesa de novo. Eu falei assim, só porque eu casei, eu vou fazer diferente? Eu vou fazer do jeito que eu fazia quando eu era solteiro. Juntei tudo, fiz um montinho lá e tal. Em vez de trazer para minha mão, eu fui com a língua na mesa, eu pesquei o farelo. Assim. Eu lambi farelo para lá, para cá, para lá, para cá. Aí minha esposa pegou e riu. Quando ela riu, ela não falou nada. No dia seguinte, novamente, tá lá, broa, casquinha, misturei tudo e fui com a língua para lá, para cá, para lá, para cá. Ela concluiu, casei com o porco. Mas agora já estava casado, como é que ela vai mudar esse contexto? Casei com porco, porco é porco. Não tinha jeito de mudar. Fui fazendo isso. Tá? E eu lambia. Vocês viram que eu não lanchei no intervalo? Para não correr o risco de lamber o farelo. Entenderam? Então, o que acontece? Lambia para lá e para cá. Veio a primeira filha. Quando veio a primeira filha, com quase 2 anos de idade, ela sentada na cadeirinha da criança, né, do bebê, o bracinho dela parecia um toco. Na hora que terminou de comer uma broazinha, aqueles farelos lá, e ela vinha. E eu olhava aquilo ali, eu falei assim, meu Deus do céu. Na hora que ela terminou de juntar, ela baixou a cabecinha dela com a língua. Eu falei, aonde essa danada aprendeu isso? A minha esposa falou assim, é culpa sua. Eu falei, mas meu bem, Emerson, é culpa sua. Você não fala nas palestras que a criança aprende com a gente, que já está junto, que não sei o quê. Aí, ó, olha o que você ensinou. E aí eu fui falando com ela, filha, pelo amor, filha, deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode fazer isso, filho. Farelo, a gente junta aqui, ó, pega na mesinha, joga no papel e leva pro lixo. E fui, gente, eu jogava fora, mas era o pesar. Jogar o farelo fora que era o pesar. Entendi. A segunda filha veio, não tive problema com farelo. Veio a terceira, eu já estava educado. Ok. Veio a terceira, 1 ano e 7 meses. Mais nova do que aquela primeira lá, que estava com 2. Lá vem ela. Na hora que ela baixou a língua, eu falei, e essa capeta? Aonde ela aprendeu? A minha esposa respondeu, culpa sua outra vez. Eu falei, meu bem, eu já aprendi. E o tempo que ela estava no plano espiritual, vendo você fazer, você fala isso nas palestras, vendo você fazer, agora ela está fazendo. E aí, ó. E aí eu comecei a falar com ela, filha, não pode, filha, a gente tem que jogar o farelo fora. Enfim, os filhos, eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Não somos melhores do que eles e não somos piores. Estamos apenas em condição diferente. Se eu uso da disciplina, eu vou aprender com eles e eles também comigo. Hoje, limite, está tudo funcionando. Eu volto à pergunta, como lidar com filhos de espíritas que não se interessam? Se eu sou disciplinado, eu tenho horário, eu vou para a casa espírita, participo de reuniões, tem culto no lar na nossa casa, eles estão vendo e a gente não abre mão das tarefas da casa para poder fazer isso, aquilo. Eu só vou na casa quando tem tempo. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou na reunião. Mas se tiver um jogo de futebol, se tiver uma novela, se tiver um filme, se tiver cinema, se tiver festa, eu abro mão da casa, eu abro mão das tarefas para atender as demandas sociais, as cobranças sociais. Eu estou ensinando para os meus filhos que eles não precisam ter disciplina. Quando eles não tiverem nada para fazer, vai lá assistir a reunião. Porque o problema passa a ser nosso, na nossa educação, na nossa forma de ensinar, na nossa forma de exemplificar. Está tudo errado, gente. Tá claro? Quando Raul Teixeira pergunta como lidar com filhos de espíritas que não se interessam,
Olha a resposta de Camilo. Vamos partir do pressuposto de que o desinteresse é dos filhos. Ou seja, não foram os pais que estavam desinteressados, porque muitas vezes os pais são desinteressados. E aí eles mesmos vão ensinando para os filhos essa displicência, essa apatia em relação a abraçar a causa que a gente precisa abraçar. Tá claro? Então, eu volto na utilização da vara. A gente precisa utilizar a vara se a gente seguir isso aqui com disciplina? Não precisa. Não precisa. Eu estava fazendo essa palestra sobre limite, o tema era limite na relação pais e filhos, numa instituição que se chama Escola de Pais do Brasil, lá em São Paulo. A Escola de Pais, ela existe no Brasil inteiro. Lá eu estava trabalhando em Campinas com os coordenadores da Escola de Pais do Brasil, com os coordenadores. Então, de todas as capitais e algumas cidades de outros estados vão para essa reunião. É só casais e não importa a profissão do casal, não importa a religião do casal. A Escola de Pais é que tem a sede dele em Belo Horizonte, é na Rua Piauí, tá? Na Rua Piauí, ali próximo a Afonso Pena. Então, a Escola de Pais é uma instituição completamente livre desse envolvimento com religião, com profissão, se for isso ou aquilo. Não é essa a preocupação. A preocupação é reunir pais nas escolas, formarem grupos, discutir movimentos de aprendizado, discutir dúvidas, dificuldades, o que eles podem ajudar, que palestra que eles podem trazer. Então, esse é o papel da escola. Eu estava falando sobre isso lá. No final, havia mais ou menos 100, 120 casais, coordenadores das escolas de pais das unidades do país. Falaram assim, o Emerson, de onde você tirou isso? Peguei e expliquei para eles, olha, o que eu perguntei para vocês em público, da nossa educação, a gente recebeu isso aqui. E ninguém se marginalizou, ninguém foi espancado. Falou, Emerson, é porque você colocou de forma que todo mundo entendeu, isso é tão simples de entender, e hoje é tanta lei que você não pode mal olhar, que se você olhar já é bullying. Hoje a gente não está podendo fazer nada em relação aos filhos. Eu tenho uma amiga que ela chamou a atenção da filha dela, 11 anos, chegou a dar 2 chineladas na filha dela, a filha dela entrou para o quarto chorando. De repente, ela escuta a filha dela no telefone. Estava ligando para a polícia. A polícia chegou lá. E ela ligou para a polícia chorando que ela estava sendo espancada. A polícia chegou lá na casa dela. Quando ela viu a RP chegando lá, com o sargento e 2 soldados, ela pegou, já falaram o que estava acontecendo e tal, né? Ela pegou e falou assim, realmente, né, é aqui mesmo que aconteceu, eu vou pedir vocês para entrarem, e aí eu conto para vocês. Eu conto para vocês o que aconteceu. Só um minutinho. Sentaram lá na mesa, peraí, estava terminando de fazer um bolo. Pegou o bolo, fez um café, foi conversando com os policiais, e aí serviu o café, explicou para eles a rebeldia dela, explicou o que ela está fazendo com a filha dela, explicou que ela não espanca, que ela deu 2 chineladas, citou que a gente fala sobre isso, porque a gente se conhece e trabalha na mesma área. Enfim, depois dela ter falado tudo, ela falou assim, agora eu vou contar para vocês que eu aprendi, que eu preciso fazer isso, porque se ela não aprender comigo dentro de casa, ela vai aprender lá fora. Porque se eu não der 2 chineladas nela aqui, enquanto eu tenho autoridade, enquanto eu tenho autonomia, vocês ou outros lá de fora vão fazer. Só que vocês não darão chinelada, porque aí ela vai virar uma marginal. E aí vocês vão fazer com todo o apoio, que eu não estou contra se precisar de algemar, não estou contra, vocês estão cumprindo a função de vocês. Enquanto ela é minha filha, eu também vou cumprir a minha. A filha, gente, já estava atrás da porta ouvindo a conversa. Os policiais despediram dela e falaram aqui, se só precisar da gente, pode chamar. Se a senhora precisar da gente, pode chamar. Pronto, acabou. Tá claro? Por quê? Porque a gente acha que a lei está impedindo de educar. Ô, gente, a lei está aí para ser cumprida. Ela está contra excessos, contra espancamento, contra esses delírios que alguns pais têm feito no movimento de literalmente agredir os filhos. Nós estamos falando de agressão, não.
Nós estamos falando, repetindo, a arte moral de educar os nossos filhos. Se é a arte moral, eu tenho que ficar atento primeiro ao processo de autodisciplina. Processo de autodisciplina. Eu me disciplino e nós vamos aprender juntos. Tá claro isso? Dúvida? Vocês estão hipnotizados? Desafios da educação. E a pergunta que eu citei é a pergunta de número 21. Veja bem, gente, eu indico esse livro. Se vocês não tiverem, olha aqui na casa se tem para vender. Se não tiver, eu indico esse livro para vocês comprarem. Não leia no computador, não leia no celular, não leia Desafios da Educação na telinha. Não leia, compra o livro. Abra o livro, pesquisa o livro. Nós fizemos, lá, se vocês pegarem lá, Emerson Pedersoli, no YouTube, tem mais de 200 palestras lá. Palestras de 30 minutos, de 20 minutos, que é o bate-papo que o irmão José tem conosco, e eu vou dissecando aquilo ali, que sai toda quarta-feira no YouTube. Depois das 18 horas, 18h30, sai uma página do irmão José que a gente comenta. Toda quarta-feira sai. E tem as palestras. Em meio às palestras, eu gravei também esse livro, Desafios da Educação, discutindo cada pergunta. É uma pergunta ou outra, talvez ali das 84, 5 ou 6, eu não dei ênfase, porque já tinha comentado nas perguntas anteriores. O Raul Teixeira pergunta, o Espírito de Camila responde, e eu vou lá comentando. Está lá no YouTube. Pega a pergunta número 1. Aí vou pegar, só para vocês terem uma ideia, que tipo de pergunta que tem lá nesse livro. Por exemplo, que hora que nós devemos conversar com as crianças, com os nossos filhos, sobre sexo? Está lá essa pergunta. Se eu não me engano, é o número 13 ou número 14. Que hora que nós vamos conversar com nossos filhos sobre sexo? E aí vou pegar uma outra pergunta. Pergunta 38. Como lidar com os casais que frequentam os motéis nas datas comemorativas a título de usufruírem do ambiente do motel? Como lidar com esse ambiente? Como lidar com aquelas pessoas espíritas? Já a pergunta de número 64. Como lidar com as pessoas espíritas que fazem uso de álcool e tabaco nos seus núcleos familiares, agredindo a si mesmo e os outros que estão perto? Como lidar? Raul pergunta, Camilo responde. Pergunta 55. Devemos liberar os nossos filhos, com namorados ou namoradas, para dormirem juntos nas dependências da própria casa? Devemos liberar ou não? Pergunta 55. Não vou dar resposta, não. Vocês estão doidos? Não, Enzo. O Enzo vai responder isso tudo para nós. Eu não vou. Eu estou citando só para vocês entenderem o tanto que seria bom a gente ter o livro. Pega esse livro e leia na sua casa, no culto no lar. Enzo, em casa não tem mais criança, mas você tem neto. Você tem sobrinho. Daqui a pouco você tem amigos que têm crianças, vai comentar com você, você vai citar, olha, eu li um livro. Você vai citar, vai dar exemplo e tal. Só que a gente está trazendo uma resposta absurdamente coerente. Por quê? É a espiritualidade que está contando para nós. Não estamos inventando nada. Tá claro? Oi, meu filho, você levantou a mão? Desafios da Educação. Desafios da Educação, de Raul Teixeira. Raul Teixeira. A psicografia de Raul Teixeira. E o espírito de Camilo. E tem também desafios da vida familiar, também do Raul Teixeira. Esse é Desafios da Educação, só pergunta e resposta. Eu trouxe para vocês só algumas perguntas, tá? Para vocês entenderem a profundidade. Leva no culto no lar na sua casa. Tá claro? E aí, eu não poderia deixar de citar uma fala de Pedro, quando ele coloca para nós: apacentai o Filho de Deus que está com você, na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, no versículo
Eu esqueci. Quem olha para quem está com o celular na mão? Quem está com o celular? Pega aí. Apacentai o Filho de Deus que está dentre vós. É importante para a gente poder anotar essa referência para não esquecer. E já que eu esqueci, apacentai o Filho de Deus que está dentre vós. Achou aí? Só de colocar apacentar o Filho de Deus, você vai achar. Achou? Primeira carta, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o Filho de Deus que está dentre vós. Apacentar significa oferecer pasto. Não é oferecer paz, é oferecer pasto. Oferecer pasto é oferecer alimento. Alimento. O que nós estamos fazendo aqui, Rafaela? Alimentando. Nós estamos alimentando. É, Rafaela? Prazer, Emerson. Aqui, nós estamos alimentando. Estamos alimentando. Se nós estamos alimentando, ofereçamos isso para os nossos filhos. Apacentai o Filho de Deus que está dentro de vós. O Filho de Deus são nossos filhos biológicos. Mas nós temos familiares, os avós, filhos de Deus. Nós temos marido, temos esposa, filhos de Deus. Nós temos amigos do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo profissional, filhos de Deus. Nós temos os transeuntes da via pública, filhos de Deus. Apacentai os filhos de Deus que está dentre vós. Dentre vós, ofereça alimento. Oferecer alimento, ofereça o melhor que você tem. O que eu tenho de melhor? Nós não estamos falando que você tem que sair pregando, segura a Bíblia e mostra para a pessoa que ela tem que se converter. Não é isso não, gente. Aqui, Gabriel Garcia Marques, ele coloca para nós assim, Gabriel Garcia Marques. Se você tiver que olhar alguém de cima para baixo, que seja para esticar a mão e ajudar essa pessoa a se levantar. Se eu tiver que olhar alguém de cima para baixo, que seja para esticar a mão e ajudá-la a se levantar. E mais, e se eu precisar de me abaixar, que nós levantemos juntos. Isso é apacentar. Por quê? Eu estou acolhendo a pessoa e se acolher. É o Filho de Deus. O Filho de Deus não é o filho biológico. Tá claro? Para eu fazer isso, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina. Ora, então eu consigo educar sem a vara? Consigo. Consigo. Se eu tiver disciplina, eu nem vou precisar de usar. Se eu tiver disciplina, eu não vou precisar de usar a vara. Pronto. Se lá na frente alguma coisa der errado, a minha parte está feita. Minha parte está feita. Tá claro isso, gente? Ficou dúvida? Não? Aí, Joana de Ângeles coloca para nós assim, capítulo 2 do livro Leis Morais da Vida. Leis Morais da Vida. Ela coloca para nós assim, acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Acende a luz do Evangelho em casa. Ô, gente, o que a Joana de Ângeles está pedindo para a gente? Inauguremos o culto no lar na nossa casa. O que eu conheço de lares espíritas que não fazem o culto no lar, e eu vou conversar com eles, não, você sabe por quê? Eu já leio uma página todo dia, para mim já está bom. Não está bom. Não está bom, não. Ler uma página todo dia é um compromisso nosso de estar buscando uma relação com equilíbrio, de estabilidade, de sintonia. Está ótimo. O culto no lar é um momento diferente. Existem várias páginas falando sobre o culto no lar, mas lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 42, vai falar sobre a importância. Do 38 ao 42, vai começar a discutir sobre a importância do culto no lar, que está acontecendo na casa de Isabel, que o marido dela, desencarnado no plano espiritual, vem participar do culto. Olha o que o Aniceto, no livro Os Mensageiros, o que o Aniceto conversa com o André Luiz ali. Atenção, determinados lares, o culto no lar representa verdadeiro posto de socorro, de atendimento a desencarnados.
posto de socorro. Além de nós encarnados que ali estamos, a espiritualidade sabendo que aquele dia, aquela hora, é o horário que nós estamos reunidos. Por exemplo, na minha casa o culto lar é hoje, às 19 horas. A espiritualidade sabendo que hoje é o dia do culto, se tem desencarnados que precisam de assistência, de atendimento, de orientação e também de aprender com a gente, nós aprendermos com eles, a espiritualidade traz esses desencarnados para conviver com a gente no culto. Tem desencarnado que perturba a gente a semana inteira. Vocês já passaram por isso? Alguém aqui já passou por um processo obsessivo? Dos mais simples? Tem desencarnado que fica ali incomodando a gente, perturbando a gente, intuindo a gente para poder pisar na bola, para fazer bobagem, para pensar negativo. Fica ali. Na hora do culto, eles vão embora. Sabe o que o nosso mentor faz? Pega pelo cangote e traz. Coloca lá, senta aí, viu, João Marcos? Senta aqui. Senta aí. Aí traz o desencarnado para acompanhar o culto. Por que que eles trazem? Porque aquele desencarnado, tanto quanto nós, que nos sintonizamos, aí eles me desequilibram e eu também os desequilibro. A espiritualidade traz para que nós aprendamos juntos. Na hora que eles querem ir embora, o orientador espiritual da família, o nosso, traz que hoje nós vamos sair uma página interessante, vai ajudá-los. Vai ajudar o encarnado e o desencarnado. Culto no lar. Por isso é que a espiritualidade coloca que representa verdadeiro posto de socorro de atendimento a desencarnados. Coloca mais. Determinados cultos nos lares representa um verdadeiro salão de reunião pública. De tanto desencarnado que chega lá para participar. É o momento do culto. Aí tem gente que na hora do culto fala assim, aqui, saiu lá a página, a paciência. Fulano, a paciência é para você, porque hoje você já perdeu a paciência. E começa a dar lição de moral na hora do culto. Ô, gente, primeiro que para dar lição de moral, tem que ter uma moral ilibada. Uma moral que não é transgredida de forma nenhuma. Alguém de nós tem condição de dar lição de moral? De todos que a gente conheceu que podia dar lição de moral, que podia dar lição de moral, era Jesus. E ele nunca deu. Ele não humilhou ninguém. Olha, isso é para você. Isso é para você. Ele até usava de forma branda, né? Por exemplo, ele estava lá conversando com Pedro. E aí ele dá uma orientação para Pedro, e Pedro chega e fala assim, mas e fulano? Aí ele vai lá e fala para Pedro assim, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou, que te importa o outro? Segue-me tu. Ele não fala assim com Pedro? Fala. Aí, vamos trazer para o nosso dia a dia, porque já se passaram 2000 anos essa orientação, né? 2000 anos. Que te importa o outro? Aí o outro fala assim, eu vou ter que fazer isso? E fulano que não faz? A gente responde o quê? O que você tem a ver com a vida dele? O que você tem a ver? Aí Jesus falou com ele, o que você tem a ver com a vida do outro? O que te importa? Me segue, capeta. Jesus tirou a palavra capeta. Tá claro? Isso aí é acréscimo da mineirice. Tudo bem? Então, o que te importa? Me segue. A gente não tem que se preocupar com a vida do outro, com o estado do outro, com a caminhada do outro, com as decisões do outro, com as relações do outro. Nós não temos que nos preocupar, façamos a nossa parte. Determinados lares, o culto no lar representa uma reunião pública, porque a gente está trocando ideia, está aprendendo, está ouvindo, está entendendo, está sendo intuído. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Difícil para a gente cumprir? Não. Ficou dúvida? Não. Estamos em condições de educar os nossos filhos? E agora, quem aqui tem neto? Levanta a mão para mim. Neto. Metade tem neto. Estamos em condições de ajudar os nossos filhos a cuidar dos nossos netos? Condições de ajudar, gente, não é substituir. Vocês estão entendendo que vovó, esse negócio de vovó é segunda mãe, mentira!
Mentira. Para de mentir para você mesmo e para de aceitar essa mentira de terceiro. Vovó é vovó. Vovó é vovó. Já acabou a maternidade, acabou isso. Se o meu filho precisar, me procura. Se não precisar, vai procurar terapia, vai ver livro, vai viajar, vai ler, vai estudar. Procura o pastor, o sacerdote, o líder da casa espírita. Procura o passe, vai fazer tratamento. Me procurou como pai, eu vou orientar. Não procurou, segue sua vida, meu filho. Que eu tinha que passar, eu já passei. Não intervenho na educação dos netos. Se você tiver que conversar alguma coisa com seu filho ou sua filha sobre a educação dos netos, depois deles fazerem lá, chama o seu filho à parte. Chama a sua filha à parte. Ô filho, eu queria conversar com você. Ontem, lá na sua casa, quando eu estava lá, eu vi que sua filha fez isso ou aquilo, e você teve um momento de explosão de humor. Você gritou. Ô filha, fique atenta a isso. Devagarinho você vai passando isso para sua filha. Isso não é bom. Daqui a pouco ela já está na adolescência, daqui a pouco ela vai repetir. Isso vai ser ruim para a educação de vocês. Pronto. Só conversei com ela. Ela pode chegar e falar assim: ô mãe, mas isso acontecia entre nós? Acontecia, filha. Naquela época eu já não tinha maturidade, a educação que eu tenho hoje. Por isso que eu estou te oferecendo num bate-papo uma melhor forma para você conduzir. Mas está tudo bem se você achar que não tem necessidade. Bate-papo. É só uma conversa. Tá claro? A parte da educação, da responsabilidade, agora é uma outra responsabilidade, é da orientação. É muito mais leve. Tá claro isso? Tá claro? Quando eu dou este exemplo aqui, você vê a dificuldade, você quer ver a dificuldade que a gente tem de sermos disciplinados com isso aqui? Um exemplo simples. Quem aqui, nós estamos no mês de agosto. De janeiro para cá, quem mentiu, levanta a mão para mim. Quem mentiu de janeiro para cá? Só uma parte? Não, esse grupo está muito evoluído, Wagner. Não é possível que eu fiquei esse tempo todo aqui falando com um grupo absurdamente iluminado. Não é possível. Deixa eu contar para vocês, então, um exemplo da mentira. Seu celular tocou. Aí você viu que estava tocando, olhou, é fulano. Vou atender agora não. Não vou. Aí, 4 horas depois, você retorna e fala assim: só agora que eu vi sua ligação. O que é isso, gente? Quem mentiu de janeiro para cá, levanta a mão para mim. Pronto, já melhorou. Não peguei nenhum santo mais aqui na estrada, tá certo? Ou seja, você vê que pequenos deslizes a gente vai cometendo no dia a dia, pequenos deslizes. Mas eu já aprendi que eu não preciso. Eu preciso mentir? Não, olha, Jesus colocou há 2000 anos atrás, seja o vosso falar, não. E o que passa disso? É de procedência maligna, capítulo 5 de Mateus, no versículo 37. Ok. Quando a pessoa mente, ela vai acrescentando coisas. Devagarinho, aquilo que ela mentiu para um, vai passar para outros. E vai virando fofoca. Quem falou contra a fofoca? Jesus? Falou nada. Você sabe a idade da fofoca? Não, mas eu quero o anterior. Qual é a idade da fofoca? Jesus vai falar, mas eu quero saber a idade da fofoca. Quem sabe a idade? Provado em cartório. Desde que o homem é homem? Não, desde Moisés para cá. Moisés, Velho Testamento, Levítico, lá na Bíblia. Não andarás como mexeriqueiro. Moisés, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro. Moisés está pedindo a gente para não fazer? Gente, Moisés falou isso quase 2000 anos antes de Jesus. Depois vem Jesus falando para a gente ser sincero.
Ô, gente, pelo menos 4.000 anos a gente atende fofoca. Vocês já pensaram se aquela história do nariz de Pinóquio fosse verdade? A gente estava lá na rodovia e aqui tinha reunião só de narizes. Ah, se o nariz crescesse, ou todos os narizes estavam sentados aqui, e as pessoas lá. Graças a Deus, aquilo ali é uma alegoria só de Pinóquio. Tudo bem? Por que eu estou colocando isso? Você vê que a gente vai fazendo pequenas mentirinhas. Os nossos filhos estão vendo. Os nossos netos estão vendo. As pessoas da via pública estão vendo. Do nosso meio de trabalho estão vendo. A gente vai lesando as relações porque a gente está se lesando também, se agredindo também. Tá? E a gente ainda fala que a desculpa é verdadeira. Não, quando a gente não fala que a desculpa é verdadeira, a gente ainda fala assim, oh, gente, é uma mentira leve. Que existe a mentira leve e a pesada. É uma mentira branda. É uma mentira branca, porque tem mentira racista também. É mentira... Oh, gente, você imagine que ponto nós chegamos para justificar os nossos enganos. Só que os nossos filhos estão vendo. Atentemos-nos para isso, porque se a arte moral de educação nos é dada, vamos cumprir com a consciência tranquila. Terminando este capítulo 14, a fala de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para a gente, quando chegar do outro lado, nos será perguntado, que fizeste do filho que te confiei? E aí que a gente responde com a consciência tranquila, de que a gente fez de tudo, dentro da orientação de Santo Agostinho, independente do produto que esse filho venha a dar. Tudo bem? Para a gente fechar, eu vou contar uma historinha para vocês. Estava uma pessoa, um mestre, meditando na beira de um lago. E chegou ali, ao lado dele, um guerreiro samurai, um jovem samurai. E esse jovem olhou para o mestre e disse para o mestre assim, o Senhor é capaz de me ensinar as noções de céu e de inferno conforme o Senhor entende? O mestre olhou para ele e falou, eu não vou ensinar para uma pessoa rude e agressiva como você. O samurai tirou a sua espada da cintura, colocou a ponta da espada no peito do mestre e falou com ele, eu poderia lhe cravar a minha espada por causa da sua insolência? O mestre olhou para ele e disse para ele, então, isto é o inferno. Quando o jovem entendeu que o mestre já estava lhe ensinando, ele colocou a espada na cintura e fez o gesto do agradecimento para o mestre. O mestre olhou para ele e falou, e isto é o céu. O jovem se voltou no mesmo passo, pensando nos ensinamentos daquele mestre, trazendo para a nossa relação. Quando a gente entendamos que a espada é a nossa língua, quando a gente fala de forma rude e agressiva, nós estamos construindo o inferno nas nossas relações. Por quê? Porque a nossa língua é a espada e a gente vai espetando, agredindo, furando, ferindo. Mas quando a gente utiliza essa espada com coisas mágicas, coloca ela na cintura e faz o gesto do agradecimento que todos nós aprendemos, as palavrinhas mágicas da educação. Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. 4 expressões absurdamente mágicas que a gente dá conta de mudar relações. Muito obrigado, dá licença, me desculpe, por favor. 8 palavrinhas que pode fazer uma revolução no mundo se nós começarmos a utilizar dentro do nosso movimento familiar. E assim, a gente embainha a espada e começamos a utilizar nas nossas relações e os nossos filhos estão vendo. Era o que a gente tinha para trazer, tomara que tenha valido as nossas reflexões dessa tarde. Que Deus nos abençoe a todos e até breve, se Deus quiser. Até.